Olá! Na aula de hoje vamos falar sobre o tratamento das doenças mentais. Bom, como visto aí nas últimas aulas, visto como era desastroso o tratamento aí, a abordagem com os doentes mentais, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as opções de tratamento, né? Uma delas é o atendimento através do CAPS, né, que é uma sigla que significa Centro de Atenção Psicossocial, né? Então, esses centros têm como objetivo oferecer um atendimento a essa população, fazer o acompanhamento clínico dessa população, que no caso seriam os doentes mentais, e esse acompanhamento e todas as atividades e tratamento que é oferecido nesses centros tem como objetivo reinserir esses cidadãos, né, os doentes mentais, num convívio social, né, podendo também ter, dependendo aí da recuperação desse doente mental, podendo ter oportunidade de trabalho, reinserindo ele em atividades de lazer, convívio social, fortalecimento de laços familiares e comunitários, tá? Então, o CAPS nada mais é que a atenção que substitui, né, e organiza aquele padrão de hospital psiquiátrico que nós estávamos falando nas últimas aulas, tá? Os CAPS, eles podem ser subdivididos, né? Para essa subdivisão, ele facilita o atendimento aí mediante a necessidade psiquiátrica e psicológica desses doentes, né? Então, nós temos o CAPS 1, o CAPS 2 e o CAPS 3, né? E o CAPS AD, que é o álcool e droga, e também temos o CAPS infanto-juvenil, né, para atender aí esse grupo etário, né, de doentes mentais, tá? Qual que é a função dos CAPS? Então, tem como função prestar o atendimento clínico em regime de atenção diária, né? Então, quer dizer o quê? Que esses doentes, mediante aí a necessidade que eles apresentarem, eles frequentam diariamente esses centros, né? E assim evita aquelas internações, aquele isolamento, né, que existia nos hospitais psiquiátricos. Tem função de acolher e atender doentes mentais graves, né? Por mais que não seja uma hospitalização, o atendimento diário é exatamente para pacientes graves, tá? Promover a inserção social dessas pessoas, como nós falamos anteriormente. É um centro que vai estar regulando e organizando a porta de entrada, né? Então, quer dizer, organizando o atendimento da saúde mental naquela área territorial que ele vai atuar. Então, vamos dizer assim, que as unidades básicas, ela não tem suporte, não tem demanda, né, de profissionais, né, não tem uma atividade organizada para atender com eficiência esses doentes mentais. Então, redireciona esses pacientes para o CAPS, tá? Dando aí o suporte, né? Por isso que o CAPS dá o suporte aí para a rede básica, tá? E como eu falei, repito novamente, promove a reinserção social dos indivíduos através de acesso ao trabalho, lazer, exercícios dos direitos civis, fortalecimento dos laços familiares e comunitários. Relacionamento terapêutico no cuidado de enfermagem na saúde mental, né? Bom, nós temos aí alguns critérios de tratamento, né? Nós falamos da assistência que hoje
é uma assistência que trabalha de forma bem eficiente, que trabalha ali baseado no que foi proposto na reforma psiquiátrica, né, que é o CAPS, né? E aqui, qual que seria o relacionamento, qual que seria o papel da enfermagem frente a esses doentes mentais, né? Por mais que nós sabemos o quão importante é o conhecimento da técnica, a execução da técnica de forma correta, para os doentes mentais, para os doentes psiquiátricos, fica mais focado aonde? Fica focado na questão da comunicação, né? Então, a comunicação para esses pacientes, com esses pacientes, é um ponto muito importante para que o seu tratamento e todas as informações, né, o direcionamento desses pacientes seja mais eficiente, tá? Então, a comunicação será utilizado todos os tipos de comunicação, desde não verbal, comunicação verbal, comunicação lúdica através de desenhos e etc, né? Mas a comunicação ela tem que ser eficiente, tá? E temos que entender o quê? Que não temos isso em todas as pessoas, essa qualidade de comunicação em todas as pessoas. Então, muitas das vezes, iremos nos deparar com profissionais que são excelentes na técnica, têm excelentes aproveitamento no conhecimento teórico, científico, porém não tem uma boa comunicação. E assim a gente percebe o quê? Que aquele profissional não é, muitas das vezes, o melhor indicado ali para lidar com esses pacientes. Também é importante saber que a comunicação não é a única forma de terapia, né, para esses pacientes, né? Tem outras habilidades que devem ser acrescentadas à comunicação, né? Para que realmente seja eficiente o tratamento do paciente. Mais à frente nós vamos falar sobre algumas técnicas de terapia, né, de técnicas farmacológicas, terapias direcionadas, né, que são as psicoterapias, mas se falando agora nesse momento de comunicação, fica muito restrito a gente falar que a comunicação é algo importante, etc. Porque, como eu falei, não é todo mundo que consegue atender a necessidade de comunicar e se comunicar eficientemente, né? Então, muitas das vezes também a gente percebe que esse dom de saber comunicar e etc. não fica restrito somente a um psicólogo, a um psiquiatra, né? Que são profissionais que, diretamente falando, são profissionais que irão tratar os doentes psiquiátricos. Muitas das vezes a gente acha uma qualidade de se comunicar, de conseguir realmente fazer isso com muita eficiência em qualquer outro profissional, qualquer outro profissional de qualquer outra função que esteja ali convivendo com esses doentes, tá? Então, assim, como eu falei, a comunicação deve ser acrescentada algumas outras habilidades, né, para que ela seja eficiente. Dentre essas habilidades, tem aquelas que emitem a mensagem e os que recebem a mensagem, que dentro de relacionamento terapêutico recebe o nome de ajudador e o ajudado. Então, o ajudador é aquele que emite a mensagem e o ajudado é aquele que vai receber a mensagem, tá? É importante ressaltar que essas habilidades não são somente exclusivas para os profissionais da saúde, que foi o que eu falei anteriormente. Pode ser uma outra pessoa que tenha aí essa sensibilidade e consegue encarar isso com muita facilidade, tá? Então aqui, quais as habilidades do ajudador? Que seria o quê? Aquele que vai emitir a mensagem, aquele que tem a proposta de iniciar uma comunicação, né? Então ele tem como habilidade atender, né? Então comunicar e ter aquela disponibilidade, o interesse em fazer, em se comunicar,
e fazer aquilo, né, com total prazer. Responder, então ele tem o dever também de demonstrar compreensão, né? Porque muitas das vezes os doentes psiquiátricos têm limitações, têm dificuldades, né? Então a gente percebe que dentro de um centro psiquiátrico, né, de um atendimento psiquiátrico, os doentes mentais acabam se aperfeiçoando, não aperfeiçoando, mas ele acaba se direcionando, escolhendo certas pessoas que ele se sinta confiante, que ele acaba realmente se entregando e atendendo aí as necessidades da terapia, tá? Continuando aqui, outra habilidade do ajudador, personalizar, que seria o quê? Ajudar o outro a se responsabilizar pelo o que ele está vivendo. Outra habilidade, orientar, então avaliar com o outro as alternativas. Então, resumidamente falando, aquela pessoa que vai estar lidando diretamente com o doente mental, doente psiquiátrico, que é o que está ocupando o papel de ajudador, ele tem que ter compreensão, ele tem que saber impor limites para esse doente mental, né? Que é no caso ali, ele se responsabilizar, né? Personalizar, né? Mostrando para ele os seus limites, o que é certo, o que é errado, né? Então, tudo isso é habilidade do ajudador. Dentro do CAPS, isso vai ser muito visível, né? Enxergar essas relações entre ajudador e ajudado. É muito visível. E aí, como eu falei, a gente percebe que isso acaba criando vínculos. E esse vínculo entre o ajudador e o ajudado, ele acaba sendo bem positivo. Esse ajudador, ele ocupa um papel para o doente mental, né, para o ajudado, um papel de respeito, né? Então, por isso que não é qualquer pessoa que às vezes vai ocupar esse papel de ajudador, porque é uma pessoa que, ao mesmo tempo que ele tem que realizar o seu papel de esclarecimento, de orientação, até mesmo de educando, vamos dizer assim, ele tem que também desenvolver um papel de uma maior posição, né? E assim, esse doente psiquiátrico tem aí um respeito, onde o que ele falar, o doente psiquiátrico, ele vai estar atendendo, lógico, dentro das suas limitações, mas acaba aí compreendendo satisfatoriamente tudo aquilo que o ajudador quer repassar para ele. Habilidades do ajudado, então ele deve se envolver-se, né? Então ele tem que se abrir, né? Ele tem que se disponibilizar para o ajudado, né? Como eu falei, criando esse vínculo, né? Então, olha, habilidade de explorar, compreender e agir, né? Então, se vocês observarem, são habilidades que vão complementar as habilidades do ajudador, que nada mais é o quê? Que as respostas que o ajudador busca, né? Que ele busca que esse doente psiquiátrico, ele se abra, que ele entenda, que ele compreenda, né, tudo aquilo que está acontecendo e que deve ser necessário para ele, que ele seja ativo, né? E que ele consiga aí cumprir com as metas, com as atividades que são propostas para esse doente mental, ok? O relacionamento terapêutico no cuidado à enfermagem, tá? Então, como nós falamos já anteriormente, o cuidado de enfermagem, ele acaba sendo bem abrangente, não apenas na execução de técnicas corretas, né? Conhecimento teórico e científico e da técnica, não é somente isso, vai muito mais além, né?
a gente acaba compreendendo que o relacionamento terapêutico da enfermagem junto com o doente mental se baseia em atividades, né, além da execução da técnica, mas em atividades onde possibilita que esse doente mental possa aprender, que ele possa ter ali a sua autonomia e executar aí certas atividades por si mesmo, né? Então, em alguns momentos aí a gente observa aí um ensinamento por parte da enfermagem, uma correção, né? Fazendo ali a correção daquilo que o doente mental pode estar fazendo de errado, né? Mostrando para ele o que é certo e o que é errado. Então acaba sendo aí um relacionamento e, né, mais além aí do que se espera, do que se observa em outros setores, né, no atendimento de outros perfis aí de pacientes. Bom, então, sabendo que a comunicação é importante, sabendo que não necessariamente vai ser um profissional da área da saúde que vai ter essa sensibilidade de atuar no contato, né, na comunicação com o paciente, a gente pode entender que a abordagem terapêutica desse paciente contribui na adesão ao tratamento, na recuperação e na qualidade de sobrevida, que mesmo que a morte seja algo inevitável, algo que está ali para acontecer, o fato de saber comunicar, ter esse amparo, né, esse amparo, essa proximidade, né, com uma pessoa, vai facilitar e vai ser menos doloroso, né, esse processo aí, no caso dos pacientes aí que estiverem com uma doença, né, uma doença aí que já tem aí uma condenação, né. Então, basicamente é isso, né? Então, para aderir a um tratamento, se o paciente psiquiatra ele não tiver confiança, né? Se ele não acreditar naquilo que está sendo abordado para ele, que está sendo selecionado para ele, ele não vai se tratar. Então, esse elo de confiança que se faz através de uma boa comunicação é o que acaba sendo mais eficiente, ok? Vamos falar agora um pouquinho sobre as possibilidades, né, as opções de tratamento. Então, nós temos o tratamento medicamentoso, né, que como qualquer outro medicamento, os medicamentos de nível psiquiátrico são medicamentos também que vão se inovando, que vão sendo desenvolvidos, né, e que cada vez estão sendo mais eficazes, certo? Então, vamos lá. Então, frequentemente, esses medicamentos são classificados de acordo com o distúrbio para que foram prescritos. Então, por exemplo, os antidepressivos, que são utilizados, né, já pelo nome aí, para o tratamento de depressão. Os antipsicóticos, né, para o tratamento daquelas doenças psiquiátricas que têm surtos psicóticos, como, por exemplo, a esquizofrenia. Os medicamentos antipsicóticos, né? Como já falei, mas, né, tem vários outros que pode ser utilizado aí também na retaguarda, tá? Medicamentos contra a ansiedade, né? Como, por exemplo, aí o diazepam, né? Utilizado aí para o controle da ansiedade, síndrome do pânico, algumas fobias. Os estabilizadores de humor, como o lítio, o carbamazepina, que é utilizado para doenças de nível maníaca, depressiva, também utilizado para, como falou, né, estabilizador do humor, como a bipolaridade, que pode ser utilizado o lítio também, né? Então, visto aí, os medicamentos são classificados mediante aí ao que ele pode controlar, né? Os sintomas, a crise que ele pode controlar, né? O distúrbio.
Aqui nós temos uma lista ainda mais completa, né? Um pouco mais detalhada dos medicamentos e os nomes comerciais que podem ser encontrados esses medicamentos, né? Então, ácido valproico, amitriptilina, biperideno, carbamazepina, carbonato de lítio, clomipramina, clonazepam, cloridrato de prometazina, fenitoína, fenobarbital, fluoxetina, haloperidol, nortriptilina, nortriptilina. Então, são medicamentos que podem ser encontrados também. Aqui só corrigindo, o nome correto é nortriptilina, tá? Nortriptilina, desculpa, tá? Que são medicamentos para uso em pacientes com distúrbios, né? Com doenças mentais. Aqui vamos falar um pouquinho sobre terapia eletroconvulsivante, né? Que nada mais é que uma terapia onde se utiliza-se eletrodos. Esses eletrodos ficam fixados na cabeça do paciente, que é liberado descargas elétricas, né? E assim induz pequenas convulsões, tá? Esse é um tratamento que é muito utilizado que pode ser utilizado em pacientes com distúrbio grave, como depressão grave, tá? E antigamente existia um grande preconceito, né, pelas situações também que eram vivenciadas antigamente. Hoje em dia, esse tratamento ele é muito seguro, né? Hoje se usa tecnologias de ponta, né? Então, modernas, utiliza medicamentos aí para questão do desconforto do paciente, né? Então, hoje é um tratamento utilizado de forma segura e não dolorosa. Temos também as psicoterapias, que é um tratamento que com certeza é utilizada, se não em todos, mas em 99,9% dos pacientes com distúrbios psiquiátricos, né? Então, é utilizado técnicas psicológicas, né? Fazendo também se correlacionando com outras formas de terapia, então com medicamento, a própria eletroconvulsivante, né, essa terapia. Então, pode usar concomitante com outras terapias, tá? Nesse tipo de terapia, onde se faz, né, o uso de técnicas psicológicas, entra aquela questão que nós estávamos falando da comunicação, né? Que muitas das vezes esse trabalho, né, para atuar, para conquistar o paciente e tudo mais, muitas das vezes pode ser que fica direcionado para um outro profissional, né? Não necessariamente um profissional da área da saúde, especializado, enfim, tá? Claro que os psicólogos, o assistente social, enfermeiros, alguns conselheiros religiosos, alguns profissionais paramédicos, né? São os profissionais que vão estar abordando com essas técnicas, né? Diferença de um psiquiatra, o que o psiquiatra, além de abordar essas técnicas, ele pode Ele pode prescrever medicamentos, né? Por ele ser médico. Então, essa seria a diferença. Mas outros profissionais que estiverem ali, outras pessoas que estiverem no convívio desse paciente, acabam atuando, às vezes, muito que indiretamente, mas atuando aí com técnicas da psicoterapias. Então, essa técnica de psicoterapia, ela pode estar subdividida em 4 escalas, né? Que seriam as psicoterapias de nível dinâmico, né?
Então, que são algumas atividades que atua na dinâmica do paciente, né? Podendo alcançar até os padrões inconscientes desse paciente, né? E aí você criando esse vínculo com o paciente e podendo observar as reações do paciente, ok? Dessa forma, você trabalhando, vamos dizer que a gente trata brincando, né? Então, com brincadeiras que você consegue fazer com que o paciente possa compreender certas coisas, certas situações, o que é certo, o que é errado, né? Fazendo com que esse paciente possa enxergar o que está de errado nele, e ele assim podendo controlar, ok? Então, é como se fosse um tratamento brincando. Temos as psicoterapias de nível cognitivo-comportamental, que é onde se observa o nível de aprendizagem desse paciente, né? Como que o pensamento dele funciona, ok? Terapia interpessoais, né? Que foca aí nas relações afetivas desse paciente, se é um paciente que consegue conviver em grupo, se ele consegue participar em grupo, né? E a terapia comportamental, né? Que é onde se observa aí o comportamento em si do paciente através de algumas atividades que possa acontecer, situações que possa acontecer próximo a esse paciente e como ele vai reagir, né? Então aí é observar realmente aí o comportamento e as reações desse paciente, ok? Como eu falei, né, a psicoterapia ela pode ser combinada com outras práticas terapêuticas, né? Pode ser utilizada todas essas escolas psicoterápicas ou duas delas, enfim, os profissionais que estiver atuando com esse paciente vai estar ali observando quais as atividades que são apropriadas, que vai ser eficiente para esse paciente.